dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nosso culto devocional desta manhã de segunda-feira. A leitura bíblica está em 1 Reis, no capítulo 12, versículos de 1 a 25. A nação é dividida. Vamos ler alguns versículos. Foi Reboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença de Salomão, onde habitava, de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Reboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele, pois, respondeu: ide-vos após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo desse povo, o servireis, e, atendendo, falares boas palavras, eles farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos que tinha dado, e tomou o conselho dos jovens, com os jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens haviam crescido, disseram: assim falarás ao povo. E disse: teu pai fez pesado nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Vamos até o versículo de número 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, ou seja, nos dias que foi escrito o livro de Reis. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei. E todo Israel, ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Versículo 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Peniel. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome. Estamos em culto devocional. Fala-nos, ó Pai, socorra-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, é uma história bem complicada, mas eram 12 tribos, separaram-se 10 tribos e formou a cidade, o Reino do Norte, que é chamado de Israel, e Samaria foi a capital, uma das principais capitais. Os 2 do sul, Judá e Benjamim, cuja capital se firmou em Jerusalém, foi reinado por Roboão. E Jeroboão reinou no Reino do Norte. Qual foi o motivo que esse tal de Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim, ele servia a Salomão, e por causa de motivos que Salomão começou a servir a ídolos, ele desentende com Salomão e, temendo ser morto, ele foge então para o Egito, de onde mais tarde nós vimos aqui um pedacinho da história. Olha, nós queremos entender, e nós estamos estudando aqui lições sobre os profetas, nós temos que entender o seguinte, que a infidelidade, nós estamos estudando sobre o profeta Oséias agora, estudaremos essa semana.
Apesar da infidelidade do povo de Deus, Deus oferece uma oportunidade para o arrependimento. As profecias e o sofrimento do profeta Oséias, elas vão demonstrar isso. E nós vamos ver alguma coisa sobre isso durante essa semana. E até nos dias de hoje, toda palavra nos púlpitos das igrejas, elas convidam o povo ao arrependimento, convidam o povo a arrepender-se e apontam uma solução: estar em comunhão com o Senhor. As profecias não fogem deste tom, deste tema, dessa tônica, que é o arrependimento e aceitar a palavra de Deus como orientação para as nossas vidas. O que aconteceu com esse rei que se curvou a ídolos? E então o que aconteceu? Ele recebe as 10 tribos e cai na mesma corrupção que mais tarde o próprio rei do reino do sul, também Reboão, que reinava, também caiu na mesma corrupção, na mesma idolatria. E surgiu o profeta Isaías no meio deles e também profetizou, esse profeta que é o profeta messiânico. O que causa divisões então? Não ouvir as palavras das profecias. É que causa divisões o pecado, a idolatria, foi o motivo. Até hoje, nos dias de hoje, o reino de Israel é dividido. E começou bem naquela época. Nós vimos isso lá no Gênesis. Amados, há um só Deus, Criador de todas as coisas, ao qual nós devemos a nossa fidelidade, e é Ele que nos capacita para estarmos na sua presença. Basta tão somente arrependermos da nossa condição adâmica, de pecaminosa ou de servir a outros deuses. Queridos, nós devemos valorizar isso sempre, para que não aconteça hoje conosco as mesmas coisas que aconteceram no passado, que as consequências do pecado, as consequências da desobediência, elas são calamitosas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, porque Deus está permitindo que isso aconteça para que as pessoas se aproximem mais dele. Havia na terra, naquela época, e hoje também existem, prostitutos culturais, porque nós vamos ver que o profeta Oséias, ele toma uma mulher de prostituição, para sentir na pele o que Deus estava sentindo em relação ao povo. O que são prostitutos culturais? São religiões falsas. Religião falsa, ela tem origem no próprio pensamento, tem motivos egoístas, alega ser vantajosa para o povo, ela faz rebelião do povo contra Deus, pelas atitudes, né? E ela é praticada por pessoas com baixo nível de espiritualidade. Apesar de serem até mesmo intelectuais, a espiritualidade é baixa, por isso que há divisões entre o povo de Deus. Convocamos toda a nação, Batista Visão de Reino e todos aqueles que nos ouvem, vamos promover a unidade e servir juntos ao nosso Deus. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra possa abençoar a minha e a sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia.